A Siqueira Castro, na realidade, ela valoriza o comprometimento desse jovem, valoriza a proatividade, valoriza o interesse, principalmente, desse jovem, mas o que é valorizado fundamentalmente é a formação, porque afinal ele está em início de carreira, então ele não tem uma bagagem de trabalho muito grande, então nós nos baseamos pela formação que tem que ser muito consistente, muito profunda, principalmente no ramo do direito. Nosso processo seletivo ele é startado a partir do momento que surge uma nova vaga na organização. Nós recebemos por volta de 100 currículos em nosso site e fazemos a triagem desses currículos de acordo com o perfil da vaga que está em aberto. O primeiro passo após a triagem é convocar esses jovens para uma entrevista psicológica, aplicação de teste técnico e uma redação. Aqueles que tiveram um melhor desempenho são encaminhados para a área requisitante, onde finalmente é definido quem é o candidato escolhido. Como eu falei antes, a questão da formação é fundamental, mas eu acho que além da boa formação, nós também temos que analisar a questão do amadurecimento desse jovem, porque o ramo do direito é um ramo muito conservador. Então tem algumas informalidades que nessa área não são permitidas. Então, como é que nós buscamos isso? Através do currículo, procurando analisar se ele possui cursos extracurriculares, se ele possui viagens ao exterior, que isso proporciona para ele um amadurecimento maior. Então, essa experiência, antes de adentrar na empresa, facilita na hora da contratação. E nós buscamos, basicamente, a questão realmente do comprometimento dessa pessoa e o interesse que ele tem pela vaga. Porque muitas vezes o jovem ele acaba até se formando numa área em que ele não tem afinidade. Então, durante a entrevista, nós procuramos identificar isso. O principal ativo das empresas desse ramo de direito é o conhecimento. E conhecimento passa, sem dúvida nenhuma, pela formação acadêmica. É lá que ele vai ter a primeira experiência, é lá que ele vai ter o primeiro contato, é lá onde ele vai poder se especializar, é lá que ele vai poder desenvolver de fato o interesse que ele tem por essa profissão que ele vai um dia abraçar. Então eu acho que a escolha de uma instituição de ensino que traga para você, que agregue valor, eu acho que é fundamental. Não dá mais para manter a mentalidade que se havia algum tempo atrás de ter apenas um certificado e dizer, bom, eu tenho curso superior, agora estou pronto para o mercado, independente do que aquilo agregou para você. Eu acho que essa mentalidade já acabou. O grande problema do jovem que está procurando a primeira oportunidade é esta falta de experiência em passar por uma entrevista. Então, muitas vezes ele comete alguns erros na questão de como se comportar durante uma entrevista, não sabe normalmente quais os pontos que ele deve valorizar, mesmo que ele não tenha experiência profissional, mas na sua própria formação, quais são os aspectos que ele considera como aspectos positivos. E o profissional de RH tem que entender este momento que o jovem está vivendo e procurar deixar o mais possível que ele fique relaxado, enfim, que ele fique à vontade. Eu sei que é difícil, afinal de contas, ele sabe que está sendo avaliado. Então, eu acho que isso depende muito da empresa e desse profissional que está entrevistando esse jovem, mas eu acho que o pulo do gato para o jovem é procurar se informar desde o tempo de faculdade como é que funciona isso. Eu acho que você não pode se restringir somente ao curso que você está fazendo, como direito, engenharia, medicina. Você tem que entender um pouco como funciona o dia a dia das empresas, como funciona uma entrevista, procurar entrar em alguns sites, procurar pesquisar, saber como é que se dá um processo de seleção. Eu acho e conversar com pessoas que já passaram por isso. Isso dá uma tranquilidade maior para que você tenha um desempenho um pouco melhor durante uma entrevista de seleção. A vida acadêmica, por si só, ela já é prazerosa. Dificilmente, após formado, você não sente saudades do tempo da sua vida acadêmica. Eu acho que a principal dica é você não ficar isolado durante esse período, é você interagir com as pessoas, é você buscar
o máximo possível de contatos, porque esses contatos, muitos desses contatos vão permanecer para o resto da sua vida. E quem sabe poderão participar, inclusive, da sua vida profissional. As principais dicas na hora de escolher uma boa instituição de ensino passa inevitavelmente pela pesquisa. E hoje nós temos ferramentas muito interessantes que facilitam a vida desse estudante que está procurando uma instituição de ensino superior. A pesquisa nos sites da própria instituição, procurar ver o corpo docente, qual a formação desse corpo docente, entrar no site do MEC, ver qual é a avaliação que essa instituição possui. E eu acho que o mais importante de tudo isso é você visitar a instituição no qual você tem interesse em ir estudar. Procurar ver quais são as instalações, equipamentos audiovisuais, ver se você se identifica com aquela instituição. Eu acho que essa é o principal ponto para você fazer essa escolha tão difícil. Eu gostaria de fazer um convite para você que está acessando o site da FGV. Procure resolver o teste de lógica que eu deixei para vocês poderem ter uma noção do que é o início da sua carreira profissional. É a porta de entrada para que vocês conheçam um pouco do mundo empresarial lá fora.